Eu quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos. Nós vamos falar do endemoniado de Gadá. Eu peço que a igreja esteja me ajudando em oração, porque Deus ele tem coisas maravilhosas para falar conosco ainda essa noite. Ele já falou de forma tremenda, desde a hora que nós chegamos aqui, mas Ele vai continuar falando, amém? Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito estado, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que lhe acontecera, o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, e ao entrar no barco, suplicaram-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai à tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amado Deus e Pai, nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nesse lugar, porque a Tua glória está sendo manifestada no meio de nós. Agora, meu Deus, traz para nós a revelação da Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade. Fala, Senhor, aos nossos corações. Muda histórias nessa noite, Senhor. Quebra cadeias, Senhor. Liberta, Senhor amado, os cativos. Faz, Senhor, segundo o Teu querer. Pai Santo, nesta hora o Teu Filho
desaparece, Pai, para que o Senhor possa manifestar-se através da minha vida. Usa a minha mente, usa meus lábios, toca nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero pensar com a Igreja de Cristo nessa noite o seguinte tema: as maravilhas do Rei Jesus muda a sentença da sua vida. Amém? As maravilhas do Rei Jesus muda a sentença da sua vida. Esse ano é o ano que foi liberado uma palavra para nós, a palavra o ano de vivermos a promessa do Senhor. E quando nós começamos a pensar nessa palavra, quando nós pensamos em viver as promessas do Senhor, eu começo a entender que você que já declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está dentro dessa promessa. Você já está vivendo o melhor, porque você tem o maior tesouro que ninguém pode comprar, só o sangue de Jesus. Então você já está vivendo essa promessa, você já está vivendo as maravilhas do Senhor. Eu quero convidar você essa noite a entrar na dimensão do Espírito Santo e contemplar as maravilhas de Jesus em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às dificuldades que talvez você esteja passando, enfrentando, talvez algo que já tem décadas que atravessa a sua vida, ou até de gerações que passa pela sua família. Eu quero convidar você, através do Espírito Santo do Senhor, ter um olhar diferente de todas essas coisas. Sabe, queridos, a maior investida de Satanás com as nossas vidas é querer que você pense sempre de forma humana, que você pense sempre com a razão. A maior intenção do inimigo é que você nunca veja além do que apresenta-se para você. O próprio Jesus vai dizer que os dias são maus. Mas muitas vezes a gente não consegue entender por que o Espírito Santo foi derramado. E a palavra de Deus vai dizer que quando o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a terra, os jovens teriam visão, e os anciões, os velhos, sonhariam. Sabe o que é você ver uma palavra declarada que após os 70 é enfado e cansaço? Mas quando você viaja na dimensão do Espírito Santo, você vai viajar na palavra que diz: até nas velhice darão fruto. Só quem sonha no Espírito, só quem sonha o sonho de Deus consegue ter essas visões. E os jovens, onde são taxados rebelde, jovens que podem fazer tudo porque têm a força, jovens que podem se envolver com drogas, com prostituição, com todas essas outras modinhas que estão por aí, ele olha e diz: eu tenho um Senhor que me ama. E Ele não quer que eu ande por esse caminho, porque o caminho dele é mais excelente. O caminho dele me deixa firmado na terra e me produz para o céu. Só quem tem a visão do Espírito Santo, só quem tem a mente de Cristo é que consegue caminhar nessa direção. Voltando ao texto que nós lemos, na visão humana, nós tínhamos ali um homem endemoniado, ultrajado, rejeitado pela humanidade, não tinha mais onde morar, estava no sepulcro, um homem que era tido como louco pela sociedade. A família talvez o amasse, a família talvez quisesse fazer alguma coisa, mas era impedido. Só quem já conviveu com alguém endemoniado, ou só quem já viu alguém louco, é que vai entender que
complicado você ajudar. Quantas vezes a gente vê pessoas que são presas pela loucura ou presas por um vício. Há pouco tempo eu fiz um sepultamento de um jovem. E a gente teve uma reunião dos homens lá da nossa igreja. E no momento de gratidão ele disse: eu quero agradecer a Deus, porque a minha família não desistiu de mim. E ele agradecia a Deus, mas ele não conseguiu se libertar do vício. 8 dias depois, a vida dele foi ceifada. E os familiares dele não puderam fazer nada. Vocês estão entendendo que, humanamente falando, só restava para aquele endemoniado o sepulcro. Só restava para ele a solidão, o desprezo, o medo, a rejeição, o ódio da sociedade. E essa era a visão humana que se tinha daquele homem. Mas quando você começa a pensar na visão de Deus, na visão de Jesus, ele olha e vê naquele homem que era endemoniado um anunciador de boas novas. Aleluia! Aleluia, aplaude o Senhor. Jesus via nele um anunciador de boas novas. Só Deus, que faz maravilhas, se move em amor para nos resgatar. Queridos, somente Deus, Ele tem essa capacidade de mudar a minha história e a sua história. Só Deus, Ele tem poder de mudar a sentença que está na sua vida. Quantos de nós vivemos naquela síndrome: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Quantos de nós tem aquela visão: meu pai era assim, minha mãe era assim, eu não vou ser diferente? E às vezes você tem até ódio do comportamento do seu pai, você até rejeita o comportamento da sua mãe ou do seu avô da geração antiga, mas você não consegue se libertar porque está entranhado em você e você faz a mesma coisa. Mas Deus enviou o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. E ele com o seu poder e com o seu amor transforma a sua vida. Amém? Eu quero que você comece a entender isso. Que humanamente falando, muitas coisas que você precisa mudar na sua vida, você não consegue mudar, a menos que o Rei maravilhoso entre. Queridos, às vezes a gente não consegue pensar como Deus, porque nós somos limitados. Mas você já viu o que estava acontecendo? Aquele homem estava em uma cidade de Decápolis, dos Gadarenos. Era uma cidade gentil, uma cidade onde os judeus nem iam lá para anunciar nada de Deus. Jesus, no final de tarde, faz os seus discípulos, a igreja, atravessar o mar. No final de tarde, eles enfrentam uma tempestade tremenda. Jesus acalma a tempestade, porque enquanto os discípulos não sabiam por que estavam atravessando o mar naquela hora da noite, Jesus já estava vendo um homem que precisava da misericórdia de Deus. Às vezes você pensa que você está sozinho. Às vezes você pensa que ninguém está olhando para você. Mas o Senhor já está movendo. O Senhor já está movendo terra e céu a seu favor. Quando eu estava me preparando essa palavra, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu há uns 6 meses atrás. Eu estava indo lá para Jauá, e a rua onde a gente pega a José Leite, onde a gente mora, é um pouquinho apertada. E eu estava descendo e vinha uma Ranger subindo sentido contrário a mim. E quanto mais eu vi, eu percebi que ela estava vindo para cima de mim. E eu comecei a encostar no meio-fio, comecei a encostei. E a Ranger veio, bateu, derrubou meu retrovisor e foi embora. Eu saí do carro enraivado e olhei, não deu nem para ver a placa, ele foi embora. Na hora de ir para o culto,
Eu estava atrasado. E quando eu fiquei nessa agonia, chegou um jovem e disse: o retrovisor caiu embaixo do carro. Peraí. Aí pegou, foi lá, abaixou, foi embaixo do carro, pegou o retrovisor e disse: não quebrou não, eu vou botar no lugar para você. Aí botou no lugar e disse: esse povo é razoado, não liga para isso não. Aí depois ele parou e disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Minha mulher está me deixando agora. Intercede pela minha família. Eu no meio da rua parei, intercedi, repreendi o espírito de separação e aquele homem foi embora. Eu digo: entendi porque a Range bateu no meu carro. É Deus cuidando daquela família que estava para ser destruída. Deus precisava que alguém parasse para interceder por aquela família. Jamais eu pararia, irmãos. Só se Deus mandasse mesmo, mas Ele tem os propósitos dele. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém ama a Deus aqui? Aleluia! Eu quero trazer para vocês 3 coisas que o maravilhoso Rei Jesus fez para que a sentença desse homem fosse mudada. A primeira coisa que eu quero que você ouça e que você entenda é que Jesus ouviu o clamor daquele homem. O verso 5 declara que aquele homem clamava noite e dia. Quem olhava era um endemoniado. E ele gritava, ele berrava. Jesus, era um clamor. Era um clamor de alguém que estava pedindo socorro. Aquele grito que está ecoado dentro do teu peito. Aquele grito que você não consegue expressar. Aquela palavra que não sai da sua boca. Aquele desespero que você não sabe o que fazer. Mas Jesus, Ele está ouvindo. Ele sabe. Ele vai ao encontro. Ele atende. Ele move a igreja. Ele move os céus. Ele move a terra. Ele faz com que aquele clamor seu seja ouvido. Queridos, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. E muitas vezes você nem sabe para quem é que você está clamando, mas Deus, Ele pega, porque Ele conhece a sinceridade do seu coração. Vocês sempre vão ver eu falar de meu cunhado, José Gomes, pastor José Gomes. Com 9 anos ele foi pedir para entrar no colégio de menores porque ele era rejeitado pela família. E ele disse que um dia, ele andando pelo meio da rua com 9 anos, ele disse: ninguém gosta de mim, ninguém me ama. E ele falou: Deus, muda a minha vida. E ele foi para a escola de menores, lá em Maragogipe. De Maragogipe trouxeram ele para Paripe. De Paripe ele foi trabalhar com o tio meu. Lá com o tio meu ele encontrou Jesus. Se tornou um profissional de excelência. Depois que Deus colocou ele em uma empresa grande, bem sucedido, ele larga tudo e vai servir a obra do Senhor. Se tornou um servo de Deus. Porque um dia o Senhor ouviu o clamor. Se você clama, eu quero que você entenda que há uma diferença entre você murmurar, lamentar da vida e você levantar um clamor a Deus. Clamor atinge o coração de Deus. O clamor faz com que Deus mova céus e terra a nosso favor. Aquele homem endemoniado, ele clamava. Ele era louco. Ele era louco aos olhos dos homens. Mas para Jesus era uma alma que gritava, uma alma que pedia socorro, uma alma que precisava de ajuda. Irmãos, eu gosto muito de observar pessoas.
tenho um pouco de defeito com relação a isso. Mas eu vejo muita gente que se tornam pessoas rebeldes. Pessoas que são maltratadas e maltratam os outros porque tem um grito ecoado dentro do peito. Mas a hora que você permitir que Jesus mude a sua história, Ele vai fazer. Ele vai resgatar você dessa cadeia. Ele vai quebrar as cadeias, as prisões, que para os outros você é um rebelde, você não vale nada, você é um irresponsável, mas para Deus, você é alguém que pode ser mudado. Jesus mudou a sentença daquele homem, porque ele ouviu o seu clamor. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que as maravilhas de Jesus, a presença de Jesus tem poder para libertar. Ele ouve o teu clamor, Ele vai ao teu encontro e agora o valente maior chega. Queridos, às vezes você pede ao Senhor um socorro e você acha que é teu cônjuge, você acha que é teu filho que é rebelde, você acha que é teu patrão que não gosta de você, e muitas vezes você nem percebe que você está lidando com principados e potestades. Muitas vezes a gente não queremos nem crer, apóstolo. Muitas vezes quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra os principados, a gente não para, a gente não ouve, porque é mais fácil odiar aquela pessoa, eu ter raiva, eu me rebelar contra ela, do que eu orar por ela, do que eu ver que tem algo estranho, que tem um espírito maligno tentando separar, tentando contaminar o meu relacionamento no trabalho, o meu relacionamento em casa, o meu relacionamento por onde eu passo. Mas Jesus ele tem poder para te libertar. Aquela região era uma região que era dominada por demônios. Porém, com a presença de Jesus, os demônios se renderam. O poder que há no nome de Jesus trouxe libertação e todo jugo foi quebrado. Aleluia. Sabe o que foi que aconteceu com a presença de Jesus? A Bíblia diz que assim que Jesus, com os seus discípulos, chegaram na cidade, onde era que o endemoniado estava? No sepulcro, se cortando com pedras, quebrando cadeia, gritando. A primeira coisa que eles foram se apresentar a Jesus. Enquanto muitos religiosos diziam: esse homem cura por Beelzebul, esse homem é enganador, os demônios olham, se prostram, o adora e declara: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. O seu clamor nessa noite, sabe quem está ouvindo o seu clamor nessa noite? É Jesus, o Filho do Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele vem no seu socorro, Ele se torna a maior autoridade na sua vida. É por isso, irmãos, é por isso que o diabo não quer que você dê o primeiro lugar da sua vida para Jesus. É por isso que o diabo fica dizendo que você tem liberdade para fazer da sua vida o que você quer. Tenha essa liberdade, mas pegue essa liberdade e entregue para Jesus, porque Ele vai te ensinar como é que você vai desfrutar da liberdade que Ele te deu. Ele vai te ensinar que você não precisa ficar refém do ódio, porque quando você perdoa, o primeiro a ser curado é você. Ele vai te ensinar que você não precisa estar olhando as mazelas da vida, porque a cada dia Ele vai operar maravilhas.
Você sabe uma coisa que eu aprendo com essa palavra? E eu quero que você entenda. Aquele homem, ele era endemoniado. Havia uma legião de demônios sobre ele. Aquele homem era tirado da sociedade. Aquele homem perdeu tudo. Mas aquele homem ainda tinha o dom da vida. E quando você tem o dom da vida, é porque Deus ainda não desistiu de você. Se você tem o dom da vida, se você está vivo, mas você deslocou o ombro, mas você está em uma cadeira de roda, mas você está vivo. Eu já cantei com o apóstolo, a gente cantava lá no Campo Grande, a gente ia tomar sorvete na sorveteria Campo Grande, lembra, apóstolo? Aí tinha uma amiga nossa que cantava com a gente assim: eu te louvo de coração, eu te louvo com minha voz, mas se me faltar a voz, eu te louvo com minhas mãos. Eu te louvo de coração, eu te louvo com minhas mãos, mas se me faltar as mãos, eu te louvo com meus pés. Eu te louvo de coração, eu te louvo com meus pés, mas se me faltar os pés, eu te louvo com minha alma. Eu te louvo de coração, eu te louvo com minha alma, mas se me faltar a alma, é porque já estou com Deus. Aleluia! Jesus te liberta. Jesus, a primeira coisa que Ele faz na tua vida, depois que Ele ouve o teu clamor, é quebrar as cadeias que te amarram, as cadeias que dizem que você não vai conseguir, as cadeias que dizem que você não tem vida, as cadeias que dizem que você não vai conseguir. E você não vai conseguir, você já conseguiu. Aleluia! Glória a Deus. E por último, as maravilhas do Rei Jesus muda a sua sentença, porque o Senhor, Ele quer fazer de você um mensageiro. Mês de abril, mês de resgatar os salvos, não é isso? Repare, como diz o nordestino, aquele homem vivia à margem da sociedade, aquele homem vivia no sepulcro. Jesus vem, liberta, coloca ele em perfeito estado. Mas vocês perceberam uma coisa, irmãos? Que mesmo milagre tendo acontecido na vida daquele homem, Jesus ainda foi rejeitado. Vocês conseguiram? Vocês perceberam isso? O que foi que aconteceu aqui? Aquele homem libertou os demônios que estavam naquele cara, aquele que ninguém dava valor, que estava lá no sepulcro. Os demônios entrou nos porcos, eram 2.000 porcos, se jogaram lá no mar, morreram. O que é que esse homem está fazendo aqui? Ele é pior do que os demônios que nos regem. Ele é pior do que os demônios que estão na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Esse homem tem que sair daqui. E o texto diz que eles clamaram, eles rogaram, eles pediram encarecidamente que Jesus saísse. Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes, por mais evidência que tenha o poder de Deus na vida das pessoas, as pessoas não querem. Sabe por quê? Eu tenho aprendido uma coisa muito séria, irmãos, e muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Jesus, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Muitas vezes você quer Jesus como Salvador, aquele que te liberta dos demônios, aquele que muda a sua história financeira, aquele que cura a sua enfermidade, aquele que restaura o seu casamento. E aí você fica maravilhado, porque Jesus é o meu Salvador, e você pula, e você grita, e você celebra. Mas quando você olha e reconhece, Jesus
é o meu Senhor. Aí você aprendeu a se curvar e a dizer: agora Jesus é o meu Senhor, e agora Ele vai ser o meu caminho, agora Ele vai ser a minha verdade, agora Ele vai ser a minha vida. E se onde eu estou andando não inclui Jesus, eu não posso tê-lo só como meu Salvador, eu preciso ter como meu Salvador e meu Senhor. Não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Aquela cidade ficou encantada, aquela cidade ficou maravilhada com o que foi feito com aquele homem. Mas Jesus não tinha lugar no coração deles. Eu quero abrir um parênteses aqui também para vocês. Eu gosto muito de pensar de forma humana, meu apóstolo. É meio chocante. Você já ficou no lugar daquele homem que foi liberto? Aquele homem não tinha ninguém. Quem liberta ele é Jesus. E Jesus vai o quê? Embora. Ele simplesmente diz: eu vou atrás, eu não vou ficar aqui nem a pau. E ele vai atrás de Jesus. Mas Jesus diz: não, você não vai. Você não vai. Você vai ficar aí e vai contar para os seus como o Senhor foi bondoso com você. Sabe qual é o segredo aqui? Que às vezes, humanamente falando, a gente não vê. Aquele homem não pôde ir com Jesus, mas Jesus ficou com aquele homem. Aleluia! Não tenha medo de voltar para sua casa. Não tenha medo porque você foi o rejeitado, a rejeitada, o torto, o errado. Não tenha medo. Sabe, irmãos, eu já vi muitas pessoas, principalmente aqueles que são viciados em alguma substância, se perderem, porque eles se rendem diante do Senhor, e quando voltam para casa, quer que a família agora o receba de forma diferente. Só que quem mudou foi ele, e ele precisa não agora fazer com que a família o engula goela abaixo. Ele precisa mostrar o quanto Deus foi generoso por ele, o quanto Deus teve compaixão dele. E muitas vezes a gente vai embora e deixa a nossa família para trás. Mas Jesus nos dá uma grande lição aqui. Através da sua vida, a sua família vai ser alcançada. Aleluia. Vocês perceberam que aquele homem que vivia sozinho no sepulcro, vocês perceberam que aquele homem tinha uma família grande? Porque ele obedece Jesus e ele volta. E o texto diz que quando ele volta, ele saiu anunciando a grandeza de Deus em toda a Decápolis. Decápolis era uma união de 10 cidades. Então ele tinha parente em toda aquela turma ali, ó. E agora olhavam e viam o fruto do poder de Deus. Irmãos, o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor libertou você das cadeias, porque você é fruto do reino de Deus. Você é luz, você é anunciador da verdade. Agora a sua família, ela fica sem entender o que te aconteceu, mas ela também não tem como negar verdadeiramente. O Senhor mudou a história. Eu, quando cheguei lá em Jauá, tinha um irmãozinho do Cade Barneia. Cade Barneia é um centro de recuperação. Esse irmão todo domingo levava uma turma lá de alunos. Eles chamam de alunos, levavam lá pra gente. Todo caladão. Irmão Rui, o apóstolo conhece ele. E um dia, irmão Rui, contando o testemunho dele, ele me disse: pastor, a minha família queria ver o capeta, não queria me ver. Eu aprontei muito. Eu fiz muita coisa ruim para minha família. E eu entendo por que eles não me querem.
E ele ficou lá no centro de recuperação e ele ajudava os líderes do centro de recuperação. Mas um dia, a família dele mandou chamar ele, porque os pais dele que ele tanto machucou, pastora Tiane, os pais dele que ele tanto deu desgosto, estavam sozinhos, estavam precisando de ajuda. E ele largou o centro de recuperação, voltou para a casa dos pais, e de vez em quando ele manda um recadinho para mim. O ano passado ele mandou foto de 93 ou foi 94 anos da mãe dele. Ele cuida da mãe, ele cuida do pai, ele é o queridinho da família. Jesus, Ele está aqui nessa noite, amém? E Ele veio para mudar a sua sentença. Jesus, Ele é maravilhoso, e Ele tem poder para mudar a sua história, Ele quer mudar hoje. Só depende de você. Igreja de Cristo, verdadeiramente, nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Verdadeiramente o Senhor transformou a sua vida para que fossem outros alcançados, a começar pela sua casa. Eu sei que muitas vezes as pessoas criticam, zombam de você porque você é crente, mas é porque elas não conhecem como é bom ser crente. Orem por ela, interceda por ela, seja a carta magna do Senhor na vida da sua família. Quando eu aceitei Jesus, eu saía todas as tardes de domingo ali no bairro de Paripe, evangelizando com um discipulador meu. E aí quando a gente acabava de evangelizar, chegava na porta da igreja, ele tomava os folhetos da minha mão e dizia: Joaquim, vamos guardar os folhetos para domingo que vem, porque em casa a gente não entrega folheto, em casa a gente testemunha com a nossa vida. Aleluia. Se aquele homem não obedecesse à voz do Senhor, não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum. Mas ele obedeceu. E toda a sua família foi impactada com o poder de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Irmãos, eu já vi muitas famílias destruídas também, por pessoas que disseram: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus e não está conseguindo ver que a família está precisando de socorro. A gente precisa estar atento ao que o Senhor está falando. Amém? Eu quero concluir dizendo para vocês que a maravilha de Jesus ouve o seu clamor, te liberta, muda a sua sentença e faz de você o anunciador da sua palavra. Fica de pé.